Aqui, deixa Deus te usar. Isso. Nós vamos nos colocar em pés, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Tiago. É uma bênção, Tiagão. Deus continua abençoando, amém. Eu quero chamar aqui o pastor Valdeilson, está orando aqui para a glória de Deus. Deixa Deus te usar. Amém. Se não deixar, ele vai usar também, ele é soberano. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Amém. Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, acabamos de viver um momento maravilhoso. Tivemos a oportunidade de, diante do Senhor, apresentar louvor, glorificar o teu nome, celebrar ao Senhor por tudo quanto o Senhor é e tem feito nas nossas vidas. Por isso, muito obrigado, Deus. O Senhor já nos falou através de alguns cânticos. É verdade. Mas é hora em que a tua boca vai ressoar de forma poderosa através do teu servo, pastor Tiago. Usa-o, toma cativo ao trono da tua graça cada coração, cada mente. Tira de nós toda distração. Amém. Tira de nós, Pai, em nome de Jesus, favor, Deus, tudo aquilo que possa tentar roubar a tua palavra. E usa o teu servo no teu poder. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu vou ficar aqui embaixo, apesar da altura, tá? Boa noite a quem chegou depois da abertura. Graça e paz. Que bom que você está aqui. Eu quero pedir para você abrir comigo a sua Bíblia. Vai ser transmitido ali também no Evangelho de Lucas. Capítulo 6, nós vamos ler um único verso, que é o verso de número 36. Lucas, capítulo de número 6, verso 36. Está lá na tela. E diz assim: sejam misericordiosos, porque o Pai de vocês é misericordioso. Vamos ler de novo? Sejam misericordiosos, porque o Pai de vocês é misericordioso. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem falado conosco. Esse culto já é um culto, Senhor, abençoado. Já é um culto abençoado, porque o Senhor está aqui. E nesse momento fala com a tua igreja, fala conosco. Por amor de teu nome, por amor do nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. O pastor Ulisses falou aqui, quem está com saudade do acampamento. Eu não fiquei muito convencido, porque eu vi muito pouco as mãos levantadas, muito pouco barulho. Tem de fato gente com saudade do retiro, do acampamento? Levanta a mão. Eu precisava de alguns corajosos. Um pelo menos, mas dois. Para falar em um minutinho do acampamento. Levanta a mão quem vai ser um dos corajosos. Um corajoso para falar um pouquinho do acampamento. Senão eu vou dar de dedo, vai vir para cá do mesmo jeito, eu não vou ficar aqui sozinho. Então, aqui é onde? Ali? Então, você foi eleito pela maioria, o senhor pode vir para cá, e eu quero mais um, e a igreja pode continuar aí, ó. Boa! Boa. Seu nome? Kaique. Kaique, o seu? Kaique Lucas. 1 minuto para cada um. O que você quiser. Do retiro, que foi bom, que você está com saudade, que foi bênção. Boa noite, pessoal. Para quem foi no retiro aí, foi muito bom. Para quem foi experiência única, tive a oportunidade de também vão. Muito bom, foi edificador. A gente fez muitas amizades, uma conexão surreal. Além de a gente entender muita palavra de Deus sobre fé, a gente estudou bastante sobre fé, a gente se conectou com Deus, pôde se conectar com Deus, com os nossos amigos, e é muito bom louvar o Senhor junto com seus amigos. É edificador. Verdade. Boa noite. Então,
não sei nem como descrever como foi o retiro, foi muito bom mesmo. Pude me aproximar muito de Deus, pude me conectar bastante com Ele. Ele se fez muito presente naqueles dias com a gente fez muitas amizades, teve muitas risadas, muitas brincadeiras, estava demais. Como o Kaique falou, quem não foi, perdeu muito. Ano que vem a gente ficou sabendo que vai ter 2 retiros, então já estou bem animado e é isso. Boa, obrigado, pode ir. Palmas para eles, corajosos. Que bom. Obrigado, viu, Kaique, Lucas. Eu também fui em muitos acampamentos, eu tenho 42 anos, eu sei que não parece, mas eu fui em muito acampamento. E o tema que nós vamos falar aqui hoje é: acabou o acampe. E agora? Acabou o acampamento. E agora? E por que é esse tema? Porque eu, desses vários, eu por baixo fui uns 50 acampamentos. Por baixo. E eu saí do acampamento muito reflexivo. Eu sempre fui assim. Sempre fui de sair de acampamento muito reflexivo. E eu queria combinar um negócio aqui com vocês, uma palavra chamada aplicação. Aplicação. No 3 todo mundo vai falar junto. 1, 2, 3 e aplicação. O que significa essa bela palavra? Significa a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. Aquilo que a gente aprende de bom. Aquilo que a gente aprende de vida, aquilo que a gente aprende do Evangelho. Eu preguei há 2 mensagens atrás que eu preguei aqui nessa igreja, eu falei da parábola onde o Senhor Jesus vai falar do semeador que saiu a semear e algumas sementes elas caíam na beira do caminho. E o Senhor Jesus ele faz aqui uma ilustração da semente que cai na beira do caminho, e faz ilustração de sementes que caem em terreno pedregoso, em terreno espinhoso e também, por fim, em terra fértil. Mas o terreno na beira do caminho, ele vai mencionar que as aves comem essa semente. E na hora de o Senhor Jesus explicar essa ilustração, ele vai dizer uma palavra, a mensagem, o evangelho, quando ele é pregado e ele não é entendido, Satanás, assim como as aves no meio do caminho, vai lá e coleta do seu coração essa mensagem, a fim de que ela não frutifique, ela deixa de servir para alguma coisa. Então, aplicação. E eu saía de acampamento muito reflexivo. Muito reflexivo. Porque, via de regra, em acampamento de jovem, a gente ouve mensagem, e deveria mesmo, tá? Não é uma crítica, sobre santidade. Via de regra, a gente ouve mensagens sobre santidade. Eu nunca fui um jovem, um adolescente, uma criança, muito inclinado a alguma coisa assim, muito perversa, muito pervertida. Eu nunca fui uma pessoa muito fora ali, né? Nunca fui. Mas eu fui, por exemplo, um adolescente violento. Gostava de brigar. Brigava. Brigava sempre. Meus pais foram chamados algumas vezes na escola. Minha mãe era professora, teve problema com isso. Mas eu nunca tive algo fora da curva. Mas eu sempre, no final do acampamento, depois de mensagens sobre santidade, eu pensava comigo uma seguinte frase, que é uma parte do tema desse sermão. E agora? O que eu faço com isso? Qual que é a continuidade que eu dou para essa semente que caiu no meu coração? Porque ela não pode ser recolhida por Satanás. Eu não posso permitir. Então, o nosso combinado é com a aplicação. 1, 2, 3 e aplicação. Então nós saímos do acampamento, eu tive lá um período de tempo curto dessa vez, nas próximas vezes eu vou me preparar para estar num período de tempo maior, mas nós não podemos sair do acampamento tão bom, igual o Kaique, igual o Lucas e outros aqui tão
falaram, testemunharam, tão bom assim, e aquilo não gerar nada no nosso coração. Não podemos. E eu saí desse acampamento, de vários acampamentos, pensando no seguinte: 1 Pedro 1,16: seja santo, porque Deus, o Pai de vocês, é santo. E eu pensava, e agora? E agora? Porque eu sempre conheci minhas limitações. E não tem absolutamente nada de errado com o texto. É palavra viva e palavra de Deus para a minha vida. Tinha errado comigo. E eu questionava a minha vida. Como é que eu, um ser humano limitado, chegado na violência, vou ser santo como Deus, o meu Pai que está no céu? Como é que eu vou me preparar para um negócio desse, a ponto de eu sair do acampamento, onde a primeira mensagem, lá da sexta-feira à noite ainda, era sobre santidade? Como é que eu vou fazer isso gerar a raiz do meu coração? Como é que eu vou fazer com que essa palavra caia em terra fértil e ela gera fruto, gera vida? Como é que eu vou fazer isso? Aí, eu lia Mateus capítulo 5, verso 48, que ajudou muito minha vida. Seja perfeito, porque Deus, o Pai de vocês, é perfeito. E eu olhava para mim e eu falei, que jeito que eu vou fazer um negócio desse? E a palavra de vida, palavra da boca do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Mateus 5,48. 5-8, Sermão da Montanha, ok? O Senhor Jesus vai falar, seja perfeito, que Deus, o Pai de vocês que está no céu, é perfeito. E eu saí do acampamento falando, o que eu vou fazer da minha vida agora para ser perfeito, do jeito que meu Pai que está no céu é perfeito. E fazer com que essa palavra gere fruto no meu coração. E eu falava, eu não tenho condição de dar um primeiro passo, Senhor. Fala comigo. E eu quero te incentivar a fazer o mesmo. Fala com o Senhor, falando, Senhor, me dê condição de dar um passo. Me dá o primeiro passo. E aí, quando eu fiz essa oração, Ele me deu a resposta. Que é o texto que nós lemos. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 36, que diz... Pode pôr lá, amor, Lucas 6, 16, por gentileza. Não, 36, não é 16. Seja misericordioso, porque Deus, o Pai de vocês, é misericordioso. Deus falou no meu coração, você está pensando em santidade sem pensar em misericórdia. E, meu irmão, ser santo como Deus é santo, não é possível que seja difícil só para mim. Ser perfeito, como Deus, o nosso Pai, é perfeito, não é possível que seja difícil só para mim. Mas seja misericordioso, porque o Pai de vocês é misericordioso. Isso dá pé para você. Não como o nosso Pai, mas é um baita de um primeiro passo, a misericórdia. A misericórdia. Porque nós, evangélicos, protestantes, comemoramos ontem a reforma, 508 anos da Reforma Protestante. Nós rompemos com uma religiosidade há 508 anos atrás. Para viver um evangelho, para viver a verdade, para viver a centralidade, os somentes da reforma, somente a Deus a glória, somente a graça, somente a escritura, somente a fé, somente Cristo. Somente Cristo. A gente rompeu com a religiosidade para viver somente Cristo. E ainda temos dificuldade com o assunto da misericórdia. E eu, irmão, eu conheço uma porção de gente santa. Uma porção de gente santa eu conheço. Eu, os pastores, pastor Ulisses, pastor Alexandre, pastor Valdeilson, pastor Edson não estava dessa vez, mas a gente estava, por exemplo, no sábado passado, numa
numa reunião de presbitério, num concílio de presbitério, e eu chego nesses concílios, eu falo assim, eu sou piorzinho nesse lugar. Tem a opção de gente santa. Conheço algumas pessoas santas, mas eu conheço menos ainda pessoas misericordiosas. E aí isso é um problema, você sabe por quê? Porque eu não confio em gente santa que não seja misericordiosa. É quase que você esperar que um faixa preta não passou pela faixa branca. É quase esperar no jiu-jitsu é branca, azul, roxa, marrom e preto. Tem umas antes de juvenil ali, mas basicamente é branca, azul, roxa, marrom e preto. Como é que eu pego a preto sem pegar azul? Então, esperar que o sujeito é santo, sem ser misericordioso, é esperar que o sujeito seja faixa preta sem pegar azul. Faz parte do caminho da santidade, a misericórdia. A misericórdia, ele é o cumprimento do evangelho. Você sabia disso? Que a misericórdia, a paz, é o cumprimento do evangelho. Sabe quando a gente chega e fala assim, graça e paz, a gente está se cumprimentando, certo? Certo? Pai do Senhor, e aí, noite, está se cumprimentando para daí ali gerar algum tipo de interação. No processo de santidade, a misericórdia é o cumprimento. Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus vai enviar de 2 em 2 e vai dizer, onde vocês forem, vocês se estabeleçam e vocês cumprimentam com a paz. Mas esse cumprimento não é não é uma boa noite, não é um Pai do Senhor, graça e paz. É uma bandeira. Sabe a bandeira de ossos cruzados dos piratas? A bandeira da paz, a bandeira da misericórdia é o cumprimento do evangelho. Por isso que ele vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, onde vocês forem, vocês levem a paz. E quando essa paz não for aceita, vocês saem de lá e vocês batem na calça de vocês tiram a poeira. Não permita com que a ausência da paz naquele lugar te influencie. Não leve com você a não paz. Porque a paz, a misericórdia é cumprimento daquele que diz que é agente do evangelho. E eu tenho visto nos últimos dias uma ausência de misericórdia, até mesmo em pessoas da idade de vocês, 13 anos, 12 anos, 15 anos, 17 anos. Porque a gente tem confundido o assunto do evangelho, confundindo o assunto da misericórdia, confundindo o assunto da graça por assunto da religião. Por isso que a gente está muito mais preocupado, por isso que o crente está muito mais preocupado se o crente deve ou não comemorar o Halloween, quando deveria estar preocupado se o crente deveria ou não estar comemorando uma chacina. Porque o religioso, ele está preocupado com que se comemore em níveis rasos como um Halloween. O agente da misericórdia está preocupado com um crente comemorando uma chacina. E eu estou vendo adolescente crente em rede social mandando joinha, achando legal. E no nome de Jesus, irmão, você não tem o direito de falar que o pastor Tiago está falando de política. O pastor Tiago está falando de vida. Está falando de problema social ao qual o Senhor Jesus colocou os seus discípulos, que chegou até você, porque eu e você somos discípulos da graça, discípulos da reconciliação, agentes da graça, agentes da misericórdia. Ele colocou você e eu num mundo que está indo muito mal, para fazer parte de um processo de restauração. E bandido bom, bandido morto, não é bíblico. Você acredita? Você sabia disso?
Que não está na Bíblia? Ensinando aqui um pouquinho mais de Bíblia para você. Sabia que não está na Bíblia? Mas seja misericordioso, porque Deus, o vosso Pai que está no céu, está na Bíblia. Misericórdia dá pé para você, irmão. Misericórdia é o sinal de santidade que o Senhor quer ver em todos nós. A misericórdia é o primeiro passo para um processo longo de santidade que eu e você precisamos, no nome de Jesus, estar engajado, independente da tua idade. Independente se é o Renanzinho pequenininho ali ou se é o irmão Eugídio. A misericórdia é o primeiro passo para um processo longo de santidade. Só que não existe santidade, não existe santo sem misericórdia. Porque a santidade sem misericórdia, ela é uma santidade fabricada pela religião. E uma santidade artificial, uma santidade fabricada pela religião, ela não gera fruto. Ela frustra. É por isso que muitas vezes a gente sai dos nossos acampamentos frustrado, porque não sabe o que fazer com a santidade que nos foi ensinada e pregada. Porque muitas vezes a gente coloca essa santidade numa caixinha religiosa e aí é impossível mesmo. Não salva ninguém. E graças a Deus que o Senhor Jesus é uma porta onde Ele passa e só Ele passa. Mais nada passa que não tem a ver com a pessoa de Jesus. Mas eu, como discípulo de Jesus de Nazaré, e você, como discípulo de Jesus de Nazaré, cheio de misericórdia, pode fazer parte de um processo santo. Um processo santo na vida da igreja local de vocês. Na vida da comunidade local de vocês, porque a igreja de vocês está instalada numa comunidade municipal local, não é? A igreja de vocês foi chamada para ser um agente de misericórdia naquele lugar. Então, você não vai ver nenhum prédio na história da humanidade onde é mais santo esse prédio, onde exista uma santidade nesse prédio, maior do que a santidade de um ente, de uma pessoa que acabou de ser espancada, assaltada à beira do caminho, foi o que o Senhor Jesus disse. Não está na minha igreja, não está no meu templo, não está no ministério de jovem a qual eu participo, está num olhar santo de levar misericórdia para quem está caído. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, tem uma porção de gente caída ao seu alcance. Tem uma porção de gente caída ao seu alcance. Não tem uma pessoa que está aqui nessa sala, nesse templo hoje, que não tem ao seu alcance alguém que precisa ser vítima da tua misericórdia. Não tem uma pessoa aqui, independente da idade, que não tem muito próximo de você alguém que precisa ser vítima da misericórdia de Deus através de você. E eu usei essa palavra vítima intencionalmente. Porque o amor de Deus, ele nos laça. O reverendo Valdeilson falou ali para a gente, mesmo que a gente não deixe, o Senhor Deus vai te usar, porque Ele é soberano, e glória a Deus por isso. Se dependesse de mim, ia ser embaçado, pastor. Mas Deus é soberano. E Ele preparou pessoas para o seu alcance. Irmãos, no nome de Jesus, eu estou muito feliz que essa igreja está com muitas pessoas. Ainda tem lugares vazios, mas esse movimento de intercâmbio, glória a Deus por sua vida, meu irmão Ulisses, pastor Valdeilson, está uma bênção. Está uma bênção. Mas ele não pode ser uma reunião mútua para encher a igreja. Ele tem que ser uma reunião de, aquela palavra agora, hein? 1, 2, 3 e... aplicação. Mais. 1, 2, 3 e... aplicação. A aplicação do Evangelho. E, meu irmão, você que ouviu uma palavra de Deus no acampamento, ou do pastor Alexandre, ou do pastor Ulisses, ou do pastor Valdeilson, você que ouviu uma palavra de Deus, da boca de Deus, direto de Deus, a respeito de santidade,
a respeito de sacrifício, sacrificar as coisas impuras das nossas vidas, e você ainda tem algum tipo de dúvida, porque eu, pelo menos, tenho, de como fazer isso, inicie pela misericórdia, porque a misericórdia dá pé para você, irmão. Pode ser que seja difícil para você ser perfeito. Não dá pé para mim. Pode ser que seja difícil para você ser santo. Não dá pé para mim. Mas você não tem o direito de dizer que não dá pé ser misericordioso. Embora seja uma palavra muito difícil. É uma palavra muito difícil, porque é uma palavra que ela tem uma gêmea. A misericórdia tem uma irmã gêmea, que é o perdão. E nós vivemos numa sociedade onde o perdão ele virou dispensável. Virou totalmente dispensável a palavra perdão. Então, essa noite, no nome de Jesus, eu tenho uma única expectativa para você. Uma única expectativa para as igrejas reunidas aqui. Que nós saiamos daqui essa noite com os corações abertos ao perdão. Para que a gente tenha condição básica de dar um único passo em direção à santidade que o Senhor quer de nós, que é a misericórdia. O único passo que pode mudar a vida da igreja de vocês, que pode mudar a comunidade local a qual a igreja de vocês está instalada, pode mudar aonde quer que o Senhor Deus colocou vocês, no meio da semana, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, pode mudar através de um único passo que você der essa noite em rumo à santidade. E esse passo é a misericórdia. E se você quer se comprometer comigo a esse único passo, quero te convidar a ficar de pé a fazer a oração. Eu já estou. Queria já chamar aqui também o pastor Valdeir para fazer uma oração no final. Nós todos aqui vamos orar a respeito desse primeiro passo. Mas se tem alguém que quer ir além e quer iniciar com o perdão, porque está vivendo algo muito difícil de executar, o perdão, eu queria pedir para você dar um passo a mais e vir aqui na frente, que daí nós pastores vamos orar com você para que o Senhor te dê esse tipo de rigor, de força para perdoar. Amém? Enquanto nós oramos pela misericórdia, você que quer dar esse passo, você pode vir aqui para frente, no nome de Jesus. A banda também pode vir, por gentileza. Pai Santo, nós queremos, Deus,